Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, versos de 22 a 30, por favor. Evangelho segundo São João, capítulo 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? O Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho das festas. E Jesus, como um bom judeu, ele gostava de festa e participava das festas. Se você observar no versículo 22, o contexto desse encontro que Jesus teve aqui foi em Jerusalém, a festa da dedicação, que também poderia chamar a festa das primícias. E diz o texto que era inverno, por isso que Jesus estava então passeando no templo. E ali Jesus ele é interpelado pelos judeus, porque os judeus queriam que Jesus dissesse que ele era o Cristo, o Messias, não com o intento de crer, não no intento de recebê-lo como Messias, mas de criar um fato teológico, porque se Jesus afirmasse que era Deus, obviamente ele seria taxado como uma pessoa blasfema. Veja, no versículo 33, para a gente entender o contexto, diz assim: responderam os judeus: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Vocês sabem, quem conhece e já estudou o Evangelho de João, sabe que o propósito do Evangelho de João é provar que Jesus Cristo é Deus. Desde o primeiro capítulo ao último, a intenção original do autor é essa. E para que nós, crendo que Jesus é o Filho de Deus, nós possamos ter a vida eterna. Volta um pouquinho só para a gente entender o contexto. E capítulo 5 de João, versículo 19 e 20, Jesus explica a sua missão para esses mesmos fariseus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhes mostra tudo o que faz,
e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Veja que lá em João capítulo 10, Jesus confronta esses mesmos fariseus, respondendo para eles no versículo 25: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam que a meu respeito. Então eles não criam naquilo que Jesus dizia, eles não criam que aquilo que Jesus Cristo realizava era pelo poder da sua divindade. E aqui que entra, Jesus vai nos mostrar aqui por que as pessoas creem ou deixam de crer nele. Qual é o segredo da incredulidade e qual é o segredo da fé? Ele resume isso no versículo 26, e eu queria que você lesse comigo. O que diz aí? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Presta atenção, Jesus está ensinando aqui, claramente, a doutrina da eleição. Vocês não creem, porque vocês não são. Presta atenção, eu queria que você fosse para Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Atos 13, capítulo 48. A lógica de Jesus, no seu ensino doutrinário, se reflete na missão da igreja. Vamos ler bem forte, Atos 13, 48, o que diz? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Presta atenção que o crer é consequência. Eles creram porque foram o quê? Destinados, eleitos. Esses fariseus não criam naquilo que Jesus dizia, não criam naquilo que Jesus realizava. E ele abre para nós aqui, descortina para nós, a beleza da doutrina da salvação e os seus fundamentos. Porque ao mesmo tempo que ele diz, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, ele vai agora acrescentar algumas características das verdadeiras ovelhas, daquelas que vão acreditar nele, que creem nele. Isso vai servir para você nessa manhã, saber se você é bode ou ovelha, se você é joio ou se você é trigo, porque joio não se transforma em trigo, nem trigo em joio, são DNAs diferentes. Você pode ser uma ovelha de Cristo que esteve perdida, mas você foi achado. Você estava desgarrado no mundo perdido, mas Cristo o conduziu. Ele foi atrás de você e o trouxe para o seu aprisco. Amém? É muito importante, ao participarmos da ceia, e uma das funções da Santa Ceia é identificar a verdadeira igreja. Aqui nós temos algumas características das ovelhas de Cristo. Versículo 27, ele vai usar o pronome possessivo, ele diz, as minhas o quê? Ovelhas. Elas, o quê? Ouvem a minha voz. Isso é muito importante a gente entender, porque lá no capítulo 10, no início, isso aqui, essa segunda parte do texto de João 10, tem
pelo menos 4 meses de diferença. Mas você vai observar que Jesus, veja no versículo 5, 10, 5. É melhor a gente começar pelo 4, diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. O pastor não vai atrás, vai adiante. E elas o seguem, porque eles reconhecem o quê? A voz. Mas, versículo 5, de modo nenhum seguirão o estranho. É interessante a gente observar o fenômeno que está acontecendo hoje, porque há pessoas que se convertem em igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. Mas a misericórdia de Deus os alcança. E quando essas pessoas são alcançadas pelo evangelho, e elas se tornam ovelhas do bom pastor que é Cristo, elas têm discernimento da voz do estranho e da voz do pastor. Há muitas pessoas que estão vindo para a igreja aqui em Pinheiros, porque entenderam que a igreja que eles estavam participando, não se pregava ali o verdadeiro evangelho. Porque a gente ouve a voz do pastor pelas escrituras. O pastor fala conosco, o pastor nos chama, o pastor nos corrige, o pastor nos exorta, e ele faz isso justamente pela palavra, porque a palavra de Cristo é a verdade. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos dá conhecimento. Então, Jesus vai colocar que aqui a primeira característica das ovelhas dele é que as ovelhas ouvem a sua voz. Não somente na conversão, mas durante o pastoreio, durante a caminhada. Segunda característica, diz assim, elas são conhecidas também. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu o que as conheço. Esse verbo conhecer aqui, irmãos, não é um conhecimento acerca de, não é um conhecimento nem descritivo, nem narrativo. Esse conhecimento aqui é o conhecimento exaustivo, é conhecer a fundo, é conhecer na totalidade. Se você observar, no capítulo 10, voltando um pouquinho aí, diz que ele conhece as ovelhas, chamando-as pelo seu nome. Mas não é somente o nome, ele conhece a sua vida, ele conhece os seus problemas, ele conhece as suas lutas, as suas necessidades, as suas alegrias, as suas tristezas. Ele conhece o que se passa comigo, dentro de mim, ao redor de mim. Ele conhece o meu passado, o meu futuro, ele sabe tudo. Então é um conhecimento total, pleno, exaustivo. E se você observar, na relação da Trindade, eu conheço o Pai me conhece, mas ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O nosso conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, é um conhecimento que se dá através da revelação, mas ele é limitado. Paulo diz que um dia nós o conheceremos como somos o quê? Conhecidos. Nós veremos Deus, Cristo face a face, e seremos semelhantes a Ele. Mas nessa jornada, nesse processo de pastoreio aqui, Ele nos conhece. Terceira característica da ovelha, observe no texto, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Terceiro, e elas me seguem. Isso é muito bom, porque na igreja de Deus não existe celebridade que não seja Jesus. Se você está aqui
na igreja de Pinheiros, você está aqui por causa de Jesus. Você é ovelha de Jesus. Você está aqui para ouvir a voz de Jesus e para seguir a Jesus. Amém? Isso é muito importante a gente entender, irmãos, porque nesse mundo hoje de celebridades, as pessoas estão seguindo pessoas, estão seguindo ideias, ideologias, mas na relação com Cristo, essa relação de ovelha e pastor, é uma relação exclusiva, é uma relação fechada. Jesus, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação, será autor da nossa glorificação. Tudo que nós precisamos como ovelhas para viver, vem da provisão do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quarta característica: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E aí, no versículo 28, quarta característica: eu lhes dou o quê? A vida eterna. É muito interessante, porque lá em João capítulo 10, versículo 14 e 15, vira a página, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E diz assim: e dou a minha vida pelas ovelhas. Nós vamos participar da ceia, e quando você olhar para a celebração da ceia, você se lembra da cruz, e você pode ter certeza que quando Jesus subiu naquela cruz, Ele tinha o meu nome e o seu nome na sua mente e no seu coração. Ele sabia por quem estava morrendo. Ele não morreu para possibilitar a minha salvação. Ele morreu para concretizar. Está tudo o quê? Consumado. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu a nossa morte para dar-nos a sua vida. É um presente. É graça. Ele nos dá a vida eterna. Mas, em quinto lugar, Ele nos dá a segurança eterna. Ele diz: jamais o quê? Perecerão. O que é jamais? É jamais, né? É nunca. É de forma nenhuma. Então, toda ovelha que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do bom pastor, jamais perecerá. E é tão interessante você entender isso, porque o perecer aqui, se você pega João 3,15, ou João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo, não, mas tem o quê? Não perecer aqui, seria ir para o inferno, ir para a segunda morte, ir para a destruição eterna. Então Ele está aqui nos dando essa garantia. Essa garantia. A obra de Cristo, irmãos, alcança a totalidade dos pecados da minha existência. Não somente os pecados que estão ligados ou a minha natureza pecaminosa, a minha índole pecaminosa, mas todos os atos pecaminosos da minha vida, do dia que eu nasci até que eu morri. Por isso, Ele diz assim: jamais perecerão. Sexto lugar, Ele diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque nós somos presentes de Deus para Jesus. Ele diz: aquilo que meu Pai
me deu é maior do que tudo. Pensa numa coisa assim. Para a gente entender, a gente tem que a Bíblia explica a Bíblia. João 17. João 17. Ele diz no versículo 5, e a glória, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Versículo 6, manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiastes, e eles têm guardado o quê? A tua palavra. Ao mesmo tempo que você é ovelha de Cristo, que ele diz, as minhas ovelhas, Jesus está revelando aqui que nós somos dádivas, presentes, que o Pai dá para o Filho, de tal maneira que nós somos ovelhas de Cristo, mas também Deus é o pastor de Israel, Deus é o pastor também do rebanho, porque aquilo que pertence ao Filho, pertence ao Pai, aquilo que pertence ao Pai, pertence ao Filho. E veja a lógica de Jesus. Jesus dá uma aula de lógica. Ele diz assim, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Eu queria que você ficasse assim, com autoestima alta hoje. Porque Deus não deu o universo. Deus não deu na criação, planetas, galáxias. O maior presente que o Pai deu para o Filho, a sua igreja, somos nós. Aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, nós somos maior do que tudo. Agora veja a lógica dele. E da mão do Pai, ninguém pode o quê? Arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ele começa falando que as pessoas não creem porque eles não são as suas ovelhas. Para nos ensinar, para nos confortar nesta manhã que nós somos ovelhas dele. E para revelar aqui a unidade entre as duas pessoas, para revelar aqui a sua divindade, para revelar que quando nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, nós não somos testemunhas de Jeová, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém pode crer no Filho sem crer no Pai. Ninguém pode crer no Pai sem crer no Filho. Há muita gente com tradição religiosa que fala de Deus, crê em Deus, professa sua fé em Deus, mas não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens que não seja Jesus. E fora de Jesus não há salvação. Só Ele nos dá a vida eterna. Então que nesta manhã de Santa Ceia, quando você estiver comendo pão e bebendo o cálice, que você agradeça a Deus por quem você é. Amém? Você não é bastardo, você não é fruto do acaso, você é propriedade exclusiva de Deus. Não há nada que você possa fazer de errado ou de certo para Deus deixar de amar você mais ou menos. Porque o amor de Deus
E aí eu queria que você fosse para Romanos, capítulo 5. Versículo 8. Em diante. Romanos 5, de 8 a 11. Vamos ler bem forte? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja Deus. O amor de Deus por você é quando você era inimigo, era quando você era pecador, era quando você não existia, ele já amava você e a mim. E agora, reconciliados com ele, nós vamos desfrutar cada vez mais deste amor crescente, deste amor abundante, porque Deus é amor. Amém? Senhor Deus, que coisa gloriosa que procede dos lábios de Jesus a nosso respeito, a respeito das tuas ovelhas. Às vezes, como ovelhas, nós nos sentimos tão tristes, abandonados, achando que o Senhor não se importa conosco, que o Senhor tem ovelha predileta, tem rebanho predileto. Mas, Pai, que essas belas palavras de vida que foram proferidas dos lábios de Jesus possa trazer conforto, consolo para a tua igreja nessa manhã. Que cada um aqui possa ter consciência da sua identidade, consciência de quão antigo, quão eterno é o teu amor por nós. Nós já ocupávamos a tua mente e o teu coração antes da fundação do mundo. E nós, Pai, temos a convicção e a certeza que o Senhor não tem amnésia, que o Senhor não se esquece, e que o Senhor continuará nos amando eternamente, para sempre na tua glória. Anima o teu povo, consola o teu povo, que esse momento de celebração seja de fato de alegria, de contentamento por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. É a nossa oração humilde, em nome de Jesus. Amém.